Em 1980, Robert Plant fez uma escolha que lhe custou 800 milhões de dólares. Ele recusou a maior oferta da história da música, e os fãs ainda não sabem o verdadeiro motivo. Mas essa decisão foi apenas o começo de uma vida repleta de segredos, um relacionamento proibido com a irmã de sua ex-esposa, um filho sobre o qual ele mal fala e um padrão de perder todos aqueles que amou. Agora, aos 77 anos, Plant vive sozinho com memórias dolorosas demais para compartilhar. A vida atual da lenda do rock não é apenas triste, é quase inacreditável. Robert Plant cresceu em um mundo que era ao mesmo tempo estável e incerto. Seu pai, Robert C. Plant, era um engenheiro civil qualificado que trabalhou em projetos importantes, como a construção de pistas de pouso durante a Segunda Guerra Mundial. A família morava em West Bromwich, buscando o conforto da classe média, mas não se estabeleceram completamente ali. A verdadeira tensão vinha de sua mãe, Annie Celia Kane, que era de ascendência cigana. Essa herança deu a Plant um senso de misticismo, folclore e o espírito errante dos forasteiros. Isso contrastava fortemente com o mundo ordenado de plantas e estruturas de seu pai. A vida na região conhecida como Black Country, assim chamada por causa da fuligem e da fumaça que pairavam no ar devido à indústria pesada, parecia cinzenta e áspera. As raízes de sua mãe lhe ofereceram um mundo diferente, repleto de cores e imaginação. Um mundo que mais tarde moldaria suas letras com temas de mito e magia. Crescer dividido entre esses dois mundos tornou-se a luta definidora de seus primeiros anos. Conforme foi crescendo, o conflito com os pais tornou-se cada vez mais difícil de ignorar. Seu pai esperava que ele seguisse um caminho seguro e se tornasse um contador certificado, o que na Grã-Bretanha do pós-guerra era visto como o auge da respeitabilidade. Para Robert C. Plant, que havia trabalhado arduamente para ascender na carreira, a ideia de seu filho abandonar esse sonho era profundamente decepcionante. Mas Robert já havia encontrado algo mais que o consumia completamente. Ele havia descoberto o blues, com seu poder bruto e honestidade emocional, através de artistas como Muddy Waters, Howlin' Wolf e Sonny Boy Williamson Swing. A música falava de dor e desejo de uma forma que ele sentia profundamente, mesmo tendo crescido longe do mundo que ela descrevia. Ele gastava sua mesada em discos raros importados de uma loja de Birmingham chamada Dissery, trancando-se no quarto para estudar cada som. Para ele, não era apenas música, mas um estilo de vida que rejeitava a existência tranquila e segura que seus pais valorizavam. Aos 16 anos, ele frequentava a King Edward V Sixth Grammar School em Stourbridge. Para sua família, isso era uma conquista motivo de orgulho, um trampolim para a universidade e um futuro respeitável. Mas Robert se sentia preso. As matérias que era obrigado a estudar, como latim e matemática, pareciam insignificantes em comparação com a força eletrizante do blues. Em suas próprias palavras, ele era uma peça quadrada num buraco redondo. Aos 16 anos, com apenas algumas aprovações no exame GCEO, tomou a ousada decisão de abandonar a escola. Para seus pais não foi apenas um erro, mas uma completa traição a tudo pelo que haviam trabalhado. Para ele, era o único caminho a seguir. Ele não estava apenas abandonando a escola, estava deixando para trás a vida que haviam planejado para ele. Logo depois, a tensão em casa chegou ao limite. Com apenas 16 anos, Robert partiu para sempre. Não foi uma grande aventura, mas um período difícil e incerto. Sem dinheiro e sem ter para onde ir, dormia no chão da casa de amigos, mudando-se constantemente, vivendo o tipo de vida nômade que um dia admirara nos músicos de blues que tanto amava. Sua namorada, Maureen Wilson, um pouco mais velha, lhe dava apoio emocional e financeiro. Eles finalmente encontraram um pequeno apartamento juntos em Walls, onde ela o ajudou a se manter enquanto ele perseguia o que parecia um sonho impossível. Entre 1964 e 1966, ele mal falou com os pais. Para sobreviver, aceitou trabalhos braçais pesados, sendo o mais exaustivo deles o de asfaltar para a construtora Wimpey, na região de West Midlands. O trabalho físico árduo o fortaleceu e lhe deu a garra que mais tarde se manifestaria em sua voz. Mesmo trabalhando nesses empregos exaustivos, suas noites eram dedicadas à música. Em 1966, ele se juntou a um grupo que lhe proporcionou seu primeiro contato real com o sucesso. Chamava-se Band of Joy
e logo se tornou uma lenda em Birmingham e na região de Black Country. A banda incluía o baterista John Bonham, cuja poderosa performance combinava com os vocais intensos e indomáveis de Robert de uma forma eletrizante. Juntos, eles criaram um som que prenunciava algo muito maior. No palco, Robert, com seus longos cabelos loiros e presença marcante, ganhou o apelido de o Homem Selvagem do Blues de Black Country. A banda Joy conquistou um público fiel local, e Robert se destacava como alguém único. No entanto, apesar de toda a sua energia, a banda nunca conseguiu um contrato com uma gravadora e ganhava pouco dinheiro. Tocavam em pubs e clubes lotados, mas muitas vezes recebiam pouco mais do que o dinheiro da cerveja. Foi uma época de crescimento, mas também de profunda frustração. No verão de 1968, tudo mudou. Jimmy Page, o brilhante guitarrista do Yardbirds, enfrentava uma crise. Sua banda havia acabado de se separar em julho, deixando-o com contratos de turnê na Escandinávia e nos Estados Unidos no valor de cerca de uns 30 mil $. Se ele não conseguisse encontrar um novo grupo rapidamente, corria o risco de um desastre financeiro. Sua primeira escolha para vocalista, Terry Reid, o havia recusado, mas Reid recomendou Robert Plant. Na época, Robert tinha apenas 20 anos e mal conseguia sobreviver, ganhando cerca de $20 por semana. Para Page, conhecê-lo não foi algo casual. Foi uma busca desesperada por alguém que pudesse ajudá-lo a evitar a falência e o esquecimento. Em 31 de julho de 1968, Page dirigiu 193 quilômetros de Londres para ver Robert se apresentar com a pouco conhecida banda Hobbs Tweedle para um pequeno público em uma faculdade de formação de professores em Birmingham. A apresentação de Robert naquela noite o deixou impressionado. Ele cantou Somebody to Love, do Jefferson Airplane, e clássicos do blues com uma voz que abrangia 4 oitavas, movendo-se com uma presença como ninguém que Page jamais vira. Robert parecia emanar uma energia estranha, quase mística, no palco. Page admitiu mais tarde que pensou que devia haver algo de errado com ele. Caso contrário, alguma grande banda já o teria contratado. A verdade era que as bandas londrinas haviam rejeitado Robert por considerá-lo pesado demais ou estranho demais para o mainstream. Naquela noite, Page soube que havia encontrado alguém extraordinário. No dia seguinte, Robert visitou Page em sua casa-barco vitoriana em Pangbourne. A casa estava repleta de tapeçarias medievais, arte oriental e livros sobre ocultismo, criando o clima perfeito para o que se transformou em uma sessão musical que durou a noite toda. Robert havia trazido consigo discos raros de blues americano, incluindo a obra completa de Robert Johnson e gravações de Skip James, que combinavam com a coleção de Page. Eles ficaram acordados até as 4 da manhã, trocando músicas e ideias. Em certo momento, tocaram Babe, I'm Going to Leave You. E a voz de Robert ressoou com tanta força que pareceu fazer tremer as vigas de madeira da casa. Ao amanhecer já haviam esboçado os começos de músicas como Dazed and Confused e Communication Breakdown, canções que mais tarde renderiam milhões de cópias. Com Robert a bordo, Page dedicou-se a completar a banda. Robert sugeriu trazer John Bonham, que na época ganhava os 40 por semana com o grupo de Tim Rose. A bateria de Bonham era tão poderosa que ele havia sido banido de alguns locais por rachar paredes com seu bumbo. Page ofereceu a ele as 25 apenas para fazer um teste, quase o dobro do que ele já ganhava. E deu certo. Para completar a formação, John Paul Jones, músico de estúdio com trabalhos ao lado dos Rolling Stones e de Donovan, juntou-se a eles. Jones havia estudado no Royal College of Music e tocava vários instrumentos com facilidade. Em 1967, ele já ganhava mais dinheiro como músico de estúdio do que muitas estrelas do rock em tempo integral. Em apenas 3 semanas, esse novo grupo se formou, cada membro trazendo um talento raro, mas todos ganhando menos de os 150 por semana no total. Em setembro de 1968, eles estavam prontos para o lançamento. Inicialmente, usaram o nome The New Yardbirds, mas ameaças legais do ex-baixista dos Yardbirds, Chris Drea, os forçaram a mudá-lo. O novo nome surgiu de uma piada de Keith Moon e John Entwistle do The Who, que certa vez disseram que a nova banda de Page afundaria como um balão de chumbo. Page adorou a frase, mas mudou a grafia para Led Zeppelin. Ele achava que descrevia perfeitamente a mistura de peso e leveza, poder e beleza que queria que a banda representasse.
O primeiro álbum do Led Zeppelin, em 1969, não apenas entrou nas paradas de sucesso, ele explodiu na cena musical e mudou o rock para sempre. Em poucos meses após sua formação, a banda já vendia mais do que artistas consagrados e definia o som que mais tarde caracterizaria o heavy metal. Jimmy Page descobriu Robert Plant por acaso, ao ouvi-lo cantar Somebody to Love em uma faculdade em Birmingham. Ele soube imediatamente que a voz de Plant era diferente de tudo o que já havia ouvido. Naquele álbum de estreia, Plant apresentou notas altas, grunhidos profundos e vocais potentes que deram à música uma força nunca antes ouvida. Essa voz se tornou a faísca que inspirou bandas futuras como Black Sabbath, Judas Priest e Iron Maiden. Antes mesmo de terminarem sua primeira turnê mundial, o Led Zeppelin já havia sido coroado como os novos gigantes do rock, e o rumo da música havia sido alterado para sempre. No centro dessa ascensão estava Robert Plant. Sua presença no palco criou uma imagem que os fãs jamais esqueceriam. Com seus longos cabelos loiros caindo sobre o peito nu e sua postura alta e confiante, ele ficou conhecido como o Deus Dourado. Ele não apenas cantava. Ele se movia com energia, estalando os dedos, jogando a cabeça para trás e assumindo poses ousadas que tornavam cada apresentação inesquecível. Seu visual se tornou um símbolo do próprio rock. Em 1974, uma revista de música chegou a lhe conceder o inusitado prêmio de Peitoral Oramama, afirmando que ele tinha o melhor peitoral do rock. Plant riu disso mais tarde, dizendo que se sentiu honrado, mas sem saber o que dizer sobre o próprio peitoral. Suas camisas coloridas, calças justas e joias brilhantes só reforçavam a imagem. O estilo que ele criou influenciou inúmeros outros vocalistas, de Mick Jagger a Jim Morrison, e ajudou a definir o que significava ser uma estrela do rock. O momento que selou seu lugar na história aconteceu em 1971, com o lançamento de Led Zeppelin IV. O álbum vendeu mais de 37 milhões de cópias em todo o mundo, tornando-se um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos. Seu destaque era Stairway to Heaven, uma música com mais de 8 minutos de duração que mesmo assim se tornou uma das faixas mais amadas da história do rock. Embora a banda tenha se recusado a lançá-la como single, os fãs compraram o álbum inteiro só para ouvi-la. Somente nos Estados Unidos recebeu 24 certificações de platina, o que significa que mais de 24 milhões de cópias foram vendidas. Em todo o mundo, o número chegou a 38 milhões. Ao mesmo tempo, sua fama crescia. A vida pessoal de Plant também estava mudando. Em 9 de novembro de 1968, ele se casou com Maureen Wilson. A recepção do casamento foi realizada no Roundhouse de Londres, onde o recém-formado Led Zeppelin se apresentou, tornando-se talvez a estreia em concerto mais exclusiva imaginável. Plant conheceu Maureen em um show da George Fame em 1966. E à medida que sua carreira decolava de pequenos clubes ao estrelato mundial, ela se tornou uma presença constante em sua vida. Ele até escreveu a música Thank You para ela, presente no segundo álbum da banda. Juntos tiveram 3 filhos e Maureen proporcionava estabilidade em casa enquanto Plant estava em turnê. Naqueles primeiros anos, o casamento deu a Plant uma rara sensação de normalidade em meio ao caos da fama no rock. Mas a vida na estrada não era isenta de escândalos. Em julho de 1969, ocorreu o chamado Incidente do Tubarão Lama no Edgewater Inn, em Seattle. Segundo Carmine Hayes, do Vanilla Fudge, que mais tarde confirmou o ocorrido em suas memórias, membros do Led Zeppelin e do Vanilla Fudge se envolveram em um encontro chocante com uma groupie de 17 anos e um peixe retirado da Bahia. A história ganhou mais atenção quando Frank Zappa a recontou em um álbum ao vivo de 1971. Durante anos foi descartada como um mito, mas a confirmação anos depois a consolidou como uma das histórias mais extraordinárias da história do rock. O evento aconteceu durante a primeira grande turnê do Led Zeppelin pelos Estados Unidos, o que o torna ainda mais surpreendente, já que a banda ainda estava tentando construir uma reputação sólida. Os próprios sentimentos de Plant em relação aos excessos do estilo de vida do rock mudaram com o tempo. Em 1975, ele estava incomodado com a crescente cultura de groupies em Los Angeles, especialmente ao ver garotas cada vez mais jovens sendo atraídas para ela. Ele escreveu sobre isso na música Sick Again, onde expressou sua tristeza e frustração. Em entrevistas, ele falou sobre estar desiludido com a cena
dizendo que o que antes era emocionante agora parecia superficial e errado. Em meados da década de 1980, ele chamou abertamente o estilo de vida de astro do rock de decadente e mesquinho, mostrando o quanto ele havia se distanciado dos excessos que definiam grande parte da imagem do Led Zeppelin. Plant também trouxe uma profundidade à música do Led Zeppelin que muitos não esperavam. Ele incorporou seu amor pela literatura e mitologia em suas letras, frequentemente inspirando-se nas obras de J.R.R. Tolkien e nas lendas nórdicas. Canções como Ramble On faziam referência a Mordor e The Battle of Evermore se baseava fortemente no mundo de Tolkien, com imagens que os fãs conectavam diretamente a personagens como Frodo e Galadriel. Ele também explorou a mitologia nórdica em canções como Immigrant Song, onde cantava sobre as conquistas vikings e Valhalla. Isso deu à música do Led Zeppelin uma riqueza e complexidade que os diferenciava de outras bandas. Em 1973, durante seus shows no Madison Square Garden, a banda enfrentou um dos maiores mistérios do rock, entre um H20 e 19. H30 do dia 29 de julho, cerca de os 200 mil em dinheiro vivo foram roubados do cofre da banda no Hotel Drake. O dinheiro representava os ganhos dos shows. O empresário da turnê, Richard Cole, descobriu o roubo quando foi pagar a equipe de filmagem, encontrando apenas passaportes no cofre. Apesar de uma investigação completa do Departamento de Polícia de Nova York e de um relatório detalhado, o dinheiro nunca foi recuperado e ninguém foi preso. O roubo permanece um dos mais notórios da história do rock e foi até mesmo mencionado no filme-concerto da banda, The Song Remains the Same. O amadurecimento de Plant como compositor foi outro ponto de virada importante. No início, suas letras eram frequentemente criticadas por serem simples e repetitivas. Mas, em 1970, com o lançamento de Led Zeppelin, ele começou a escrever canções mais reflexivas e pessoais. Faixas como That's the Way e Brawn or Stomp mostraram um novo lado dele, repleto de narrativa e profundidade emocional. Encorajado por Jimmy Page, Plant ganhou confiança e desenvolveu um estilo que combinava reflexão pessoal com temas mitológicos. Então veio o devastador acidente de carro em 4 de agosto de 1975, enquanto estava de férias com a família. Plant perdeu o controle do veículo. O acidente o deixou com o tornozelo e o cotovelo quebrados, enquanto Maureen sofreu uma fratura no crânio e múltiplos ferimentos. Felizmente, seus filhos escaparam apenas com ferimentos leves. Plant temia que Maureen não sobrevivesse, mas graças ao atendimento médico imediato e aos recursos da banda, ela se recuperou. O próprio Plant ficou com sequelas permanentes, incluindo problemas de memória. Seus ferimentos mudaram tudo. Ele passou meses em uma cadeira de rodas e levou 2 anos para se recuperar completamente. Durante esse período, o Led Zeppelin teve que cancelar uma extensa turnê norte-americana de 33 datas, incluindo shows em Oakland, Kansas City, Atlanta e no Rose Bowl, em Pasadena. Os cancelamentos foram um golpe devastador para os fãs e custaram milhões à banda. Ainda mais doloroso, Plant teve que se adaptar a gravar confinado a uma cadeira. Em 1977, o Led Zeppelin retornou aos Estados Unidos para uma turnê gigantesca, a primeira em 2 anos após o grave acidente de carro de Plant. Os fãs esperaram impacientemente e agora havia 51 shows planejados nas principais cidades americanas. O Madison Square Garden e o Chicago Stadium esgotaram instantaneamente, cada um com capacidade para 15 mil a 20 mil pessoas, e a turnê arrecadou mais de 5 milhões em vendas antecipadas. Em 23 de julho de 1977, enquanto a banda se apresentava para 76 mil fãs no Louisiana Superdome em Nova Orleans, Plant recebeu um telefonema que mudaria sua vida para sempre. Sua esposa, Maureen, ligava da Inglaterra com a notícia de que seu filho de 5 anos, Karak, havia adoecido repentinamente e se tornado gravemente doente. Ela o descreveu sofrendo de vômitos severos, febre que chegou a 40 degs e uma fraqueza assustadora. Plant estava a 4.000 metros de distância. 3 dias depois, em 26 de julho, Plant recebeu o segundo telefonema. Karak havia falecido devido a uma rara infecção viral que se tornou fatal em menos de 48 horas. Plant planejava voltar para casa naquele mesmo dia, mas perdeu a chance de ver o filho vivo por apenas algumas horas. Testemunhas disseram que ele desmaiou e soltou um grito tão doloroso que ecoou pelo corredor do hotel. A banda cancelou imediatamente os 27 shows restantes da turnê, perdendo cerca de 4 milhões AES
e decepcionando mais de 800 mil pessoas que compraram ingressos. Plant se isolou por 6 dias, recusando-se a sair do quarto do hotel, enquanto seus companheiros de banda e equipe se certificavam de que ele ao menos comesse e bebesse água. Ele jogou fora milhares de dólares em bebidas alcoólicas, recusou qualquer droga e disse ao empresário Peter Grant que não achava que conseguiria se apresentar novamente. A seguradora chegou a tentar negar um pedido de indenização de os 2,3 milhões, alegando que o luto familiar não era coberto, o que acrescentou mais uma camada de dor à tragédia. Plant passou o ano e meio seguinte praticamente isolado em sua fazenda em Worcester, perdendo mais de 13 quilos e raramente sendo visto fora do círculo de familiares próximos e alguns amigos. A única coisa que o impediu de abandonar a música completamente foi o apoio de John Bonham. Plant admitiu mais tarde que estava pronto para desistir de tudo, talvez até se tornar professor, até que Bonham interveio. Bonham chegou ao ponto de usar sua própria limusine Mercedes de 6 andares, completa com chapéu de motorista, apenas para criar uma rotina segura e reconfortante para Plant. Ele e sua esposa, Pat, moravam perto e mantinham contato próximo com a família Plant, oferecendo um apoio que ia além da amizade. Sem ele, Plant acreditava que o Led Zeppelin teria acabado em 1977, em vez de 3 anos depois. A tragédia mudou Plant completamente. O homem que fora visto como o deus dourado do rock, com sua presença de palco selvagem e letras mitológicas, não se importava mais com mundos de fantasia ou com a arrogância de uma estrela do rock. Ele queria autenticidade. Parou de usar drogas quase imediatamente e se concentrou na realidade das pessoas que amava. Mais tarde, admitiu que passou grande parte desse tempo questionando o valor de sua vida e o que significava ser pai e marido, em vez de artista. De sua dor surgiu uma das canções mais emocionantes da história do rock, All My Love. Plant a escreveu como uma homenagem direta a Karak, dizendo ser uma forma de retribuir a alegria que seu filho havia proporcionado a ele e à sua família. Ele gravou os vocais em uma única fita, sem poder revisitar aquela emoção crua mais de uma vez. A canção era diferente de tudo que o Led Zeppelin havia feito antes. Construída em torno do sintetizador Yamaha GX-1 de John Paul Jones, sem nenhuma contribuição de Jimmy Page, foi uma das 2 únicas canções do Zeppelin que não foram coescritas por Page, mostrando o quão pessoal ela era para Plant. Mais tarde, ele afirmou que aquele foi um dos melhores momentos da banda. Quando gravaram In Through the Outdoor em Estocolmo, no final de 1978, a diferença era evidente. Jimmy Page e John Bonham frequentemente se ausentavam devido ao vício, deixando Plant e Jones responsáveis pela maior parte da composição. A nova perspectiva de Plant moldou todo o álbum, que alcançou o primeiro lugar na Billboard 200 e lá permaneceu por semanas. Em 1980, o consumo de álcool de John Bonham havia atingido um nível impossível de esconder. Durante a turnê europeia do Led Zeppelin, em junho e julho daquele ano, os sinais de alerta eram evidentes. Em um show em Nuremberg, ele desmaiou no meio da terceira música. A banda alegou que ele simplesmente havia comido demais, mas a imprensa rapidamente apontou o álcool como a verdadeira causa. O incidente foi tão grave que ele precisou ser levado ao hospital. A revista Rolling Stone noticiou posteriormente que ele havia superado recentemente o vício em heroína e estava tomando medicamentos para ansiedade e depressão. Somado ao seu consumo excessivo de álcool, era uma mistura perigosa. Aqueles próximos a ele percebiam que ele estava à beira do abismo, mas ninguém conseguia impedi-lo. Em 24 de setembro de 1980, começou o que se tornaria o dia mais trágico de sua vida. Rex King, um assistente do Led Zeppelin, o buscou para levá-lo aos ensaios no Bray Studios. No caminho, Bonham pediu para parar para tomar café da manhã. Nessa única refeição, ele bebeu 4 doses quádruplas de vodka com vodka e drinks com estrufas. Isso significava 16 doses de vodka, cerca de 400 a 560 ml de álcool puro, tudo antes do meio-dia. Robert Plant lembrou-se mais tarde de Bonham dizendo: "Cansei de tocar bateria. Todo mundo toca melhor do que eu." Num momento estranho e quase profético, Bonham chegou a dizer a Plant: "Quando chegarmos ao ensaio, você toca bateria e eu canto," antes de arrancar o quebra-sol do carro e jogá-lo pela janela.
No estúdio, ele continuou bebendo muito durante a tarde e a noite, sem dar descanso ao corpo. No dia seguinte, 25 de setembro, vieram notícias devastadoras. Por volta das 13h45, John Paul Jones e o road manager Benji Lev o encontraram morto na casa de Jimmy Page em Windsor, a antiga casa do moinho em Clewer. Ele havia ido para a cama cerca de 13 horas antes, colocado de lado por um funcionário para ajudar a manter suas vias aéreas desobstruídas. No inquérito realizado um mês depois, foi revelado que ele havia consumido cerca de 40 doses de vodka em 24 horas, o equivalente a cerca de 1 a 1,4 litro de álcool. Seu sangue apresentou um nível de álcool de 276 ml por 100 ml, uma quantidade que o legista considerou incompatível com a vida. Ele se engasgou enquanto dormia porque o álcool havia entorpecido seus reflexos. Nenhuma droga foi encontrada em seu organismo. Ele tinha apenas 32 anos e deixou esposa e 2 filhos. Sua morte pôs fim instantaneamente ao Led Zeppelin. 70 dias depois, em 4 de dezembro de 1980, a banda anunciou oficialmente que não continuaria sem ele. Os membros remanescentes, Robert Plant, Jimmy Page e John Paul Jones, explicaram que não poderiam continuar por respeito a Bonham e sua família. A escolha deles foi rara na história do rock. A banda recusou ofertas enormes para se reunir. Em certo momento, eles rejeitaram 90 milhões da escada para uma turnê pelos Estados Unidos. E anos depois, surgiram rumores de uma oferta de 800 milhões de Richard Branson. A turnê norte-americana planejada, que começaria em 17 de outubro em Montreal, foi cancelada imediatamente. A era que definiu o rock por mais de uma década havia chegado ao fim repentinamente. Para Robert Plant, a morte de Bonham aos 32 anos deixou um vazio que parecia impossível de preencher. Naquele momento, Phil Collins entrou em cena. Collins, que já estava em ascensão com sua própria carreira solo, disse a Plant: "O cara que ficou atrás de você por todos esses anos era meu herói." Ele tocou bateria em 5 das 8 músicas do primeiro álbum solo de Plant, Pictures at Owns, e até o acompanhou em turnê em 1983. Plant disse mais tarde que não foram tanto conselhos que Collins lhe deu, mas sim o incentivo e o apoio de que ele precisava para se reerguer sozinho. Pictures at Owns, lançado em 25 de junho de 1982 nos Estados Unidos e em 2 de julho no Reino Unido, provou que Plant podia ter sucesso sem o Led Zeppelin. O álbum alcançou o 2º lugar no Reino Unido e o 5º lugar na Billboard 200 do ZIL, conquistando platina nos Estados e no Canadá, e ouro na Austrália. A crítica elogiou o álbum, com a Rolling Stone destacando como Plant transformou ambições modestas em um grande sucesso. Foi o único álbum solo de sua carreira lançado pela gravadora Swan Song, do Led Zeppelin, antes de seu fechamento. No ano seguinte, Plant emplacou seu primeiro sucesso solo com Big Law. A canção alcançou o 20º lugar na Billboard Hot 100 dos Estados e o 11º no Reino Unido, além de chegar ao 6º lugar na parada Billboard Top Tracks. A história por trás dela é inusitada. No Rockfield Studios, enquanto experimentavam uma bateria eletrônica TR-808, os músicos ficaram sem lenha. Encontraram um tronco de 4,5 metros e, sem ferramentas, queimaram lentamente uma das extremidades até que ficasse oco. Esse momento peculiar inspirou o título misterioso da música. O videoclipe, dirigido por Storm Thorgerson, apresentou imagens impactantes da Califórnia e de Nevada, incluindo o Vale da Morte e Las Vegas, e ajudou a consolidar a nova imagem de Plant. A carreira de Plant estava em ascensão, mas sua vida pessoal estava desmoronando. Seu casamento com Maureen Wilson, com quem se casara em 1968, terminou em 1983. Ela esteve ao seu lado durante sua ascensão à fama, a morte de seu filho de 5 anos, Karak, em 1977, e o fim do Led Zeppelin em 1980. Mas as exigências da carreira solo de Plant, com suas constantes turnês, provaram ser demais. Após o divórcio, ela namorou brevemente Ian Hatton, guitarrista da banda de Jason Bonham no início dos anos 90. Apesar dos anos de separação e de Plant ter tido um filho com outra mulher, muitos acreditam que ninguém jamais substituiu Maureen em seu coração. O álbum de Plant de 1988, Now and Then, tornou-se seu maior triunfo solo. Lançado em 29 de fevereiro,
vendeu 3,1 milhões de cópias em todo o mundo e alcançou o 6º lugar nos Ipirus e o 10º no Reino Unido. O álbum recebeu a certificação de platina tripla nos distribuidores em 2001. Contou com a participação de Jimmy Page em 2 faixas, Heaven Knows e Tall Cool One, sendo que esta última sampleia riffs clássicos de Led Zeppelin. Ao mesclar seu passado com seu novo som, Plant alcançou o que muitos consideravam impossível, prosperar além do Led Zeppelin. Em 1991, Plant deu as boas-vindas ao seu 4º filho, Jesse Lee, com Shirley Wilson, irmã de sua ex-esposa, Maureen. Essa situação familiar incomum surpreendeu os fãs e gerou manchetes. Para Plant, o nascimento veio após a perda devastadora de seu filho, Carrick, anos antes. Jesse Lee optou por uma vida privada e agora tem 34 anos. Conhecido pelos fãs apenas por detalhes esparsos, Plant iniciou um relacionamento em 2010 com a cantora folk americana Patty Griffin, com quem trabalhou na banda Band of Joy. Passaram vários anos dividindo seu tempo entre o Texas e a Inglaterra, mas as diferenças culturais se provaram insuperáveis. Plant admitiu ter sentido tristeza e arrependimento quando se separaram em 2014. Um de seus projetos mais aclamados foi o álbum Raising Sand, lançado em 2007 em parceria com Alison Krauss. Contra todas as expectativas, o disco dominou o Grammy de 2009, vencendo em todas as 5 categorias para as quais foi indicado, incluindo o álbum do ano e gravação do ano. Foi um triunfo inesperado que mostrou que a música de Plant ainda podia ultrapassar fronteiras décadas depois do Led Zeppelin. Hoje, aos 77 anos, Plant leva uma vida mais tranquila com sua companheira, Dawn England. Eles passam tempo em Worcester assistindo a jogos de futebol locais e apoiando eventos comunitários. Ele se tornou patrono de uma instituição de caridade local para moradores de rua e ainda faz turnês com sua banda, Saving Grace. Seu patrimônio líquido é estimado em cerca de 200 milhões de dólares, grande parte proveniente do catálogo do Led Zeppelin, que continua a render de 8 a 12 milhões de dólares por ano. Apesar da fortuna, ele opta por um estilo de vida simples, mantendo-se próximo às suas raízes sem deixar de fazer música.